Era 2014, e eu trabalhava como comprador numa empresa de engenharia de telecomunicações. O lugar era um complexo estranho, formado por 4 casas antigas conectadas por corredores improvisados. O setor de compras ficava no fundo, quase isolado, como se alguém tivesse feito questão de nos manter longe dos demais, escondidos da luz e dos olhos curiosos. Foi lá que conheci Helena Vargas, uma mulher de uns 60 e poucos anos. Já estava na empresa havia 7 anos, mas em tempo recorde assumiu as áreas financeira e de pessoal, como se tivesse sido conduzida por algo maior, ou pior. Havia algo nela que me inquietava profundamente. Eu tinha a impressão constante de que o dono da empresa, o Sr. Mauro, estava sob algum tipo de feitiço. A devoção dele a Helena não era normal. Ela se tornou, aos poucos, não apenas uma funcionária de confiança, mas a espécie de conselheira espiritual dele, e aquilo era apenas o começo. Certa manhã, notei velas consumidas pelos corredores. À tarde, pequenos restos de cera surgiam em cantos improváveis. De início ninguém comentou, mas logo todos percebemos. Rituais estavam acontecendo e não eram católicos. Helena parecia sempre acompanhada de algo invisível, uma espécie de agitação no ar ao redor dela, sombras sem forma porém presentes. O olhar dela, vazio, morto, e o perfume que usava sempre me lembrava um velório, doce e enjoativo, impregnando o ar como um aviso. Amigos de anos do patrão viraram inimigos. Gente boa era humilhada, demitida, destruída emocionalmente. E não era apenas maldade corporativa, era algo mais sujo, mais perverso. Eu via pais de família sendo jogados na rua, e cada caso parecia uma peça bem planejada de uma grande armadilha invisível. Eu chefiava os departamentos de compras e logística, e protegia minha equipe como podia. Mas a influência dela era corrosiva, sobrenatural. Não era só manipulação, era destruição. Aos poucos, Mauro começou a odiar tudo, funcionários, empresa, a si mesmo. E nós lutávamos, todos os dias, uma batalha invisível. Eu chegava em casa com dores físicas, como se tivesse carregado um peso que não existia. Helena levava sua própria comida, um detalhe aparentemente banal, mas o cheiro era horrível, quase podre, como se fosse feita para ofender qualquer paladar humano. Os colegas riam disso, mas a mim aquilo só confirmava que nada nela era comum. O clima da empresa apodrecia junto com as finanças. Mauro, completamente cego, demitia talentos e acumulava processos trabalhistas que sangravam o caixa. Até a família dele, esposa, filhos, parecia viver sob o comando silencioso de Helena, como marionetes de um teatro macabro. Ela tentava me confundir, vinha com falas mansas sobre igreja, santinhos, rezas, mas eu sentia, no fundo da alma, que era tudo fachada. O mal às vezes veste pele de anjo. Mauro mudou. Um homem que conheci por 25 anos, bom, justo, de repente se tornará cúmplice de tudo. Não conseguia mais olhar nos meus olhos. A presença dele era a de alguém envergonhado, mas sem força para reagir, como se já não fosse dono do próprio corpo. Helena tinha um dom, ganhava a confiança das pessoas rápido demais. Sabia detalhes íntimos de todo mundo. Usava conversas gravadas para manipular, criar intrigas, falsos cenários, traições inventadas. O ambiente virou um circo de horrores, um campo de guerra onde ninguém sabia de onde viria o próximo golpe. Eu já não tinha dúvidas, aquela mulher não era apenas má. Ela era perigosa. E não lutava sozinha. Foi numa quinta-feira, um dia quente, enquanto eu cuidava de uma negociação complexa em dólar, que algo inesperado aconteceu. Fui até a casa principal beber água e no pátio, um homem que eu nunca tinha visto veio ao meu encontro. Tinha mais ou menos a minha idade. Estranhamente me chamou pelo sobrenome, como se me conhecesse de longa data. O aperto de mão dele foi firme, o abraço íntimo demais para um estranho. Ele dizia ser representante de produtos de fibra ótica, de uma linha que a empresa nem sequer trabalhava. Mas, por algum motivo, aceitei levá-lo até minha sala. Conversamos como velhos amigos. Ele sabia de fornecedores antigos, alguns já mortos. Falamos de hobbies meus como miniaturas de carros, relógios, Segunda Guerra Mundial. Tudo tão natural que por um momento esqueci a tensão que me consumia havia anos. Até que ele olhou para o meu celular e comentou com um leve sorriso. Essas coisas gravam tudo, sabia? Cuidado com o que fala perto delas. Não entendi o porquê do alerta. No instante seguinte, a sala mergulhou num silêncio denso, quase sólido. E então a porta se abriu. Era Helena. Entrou sem pedir licença, sentou-se ao lado do homem como se ele não estivesse ali. Começou a reclamar de Mauro, da empresa, de tudo. Pediu que eu conseguisse para ela umas luminárias de brinde com fornecedores. E então percebi, ela não via o homem sentado ao lado dela. Olhei para ele calmo, sereno.
E foi nesse momento que me dei conta, as sombras que sempre a acompanhavam não tinham entrado. Era como se uma barreira invisível tivesse impedido aquelas presenças de cruzar minha sala. O homem se levantou, levou a mão à testa, numa espécie de continência discreta, um gesto antigo, conhecido, e foi embora. E com a saída dele, o peso voltou. Eu encarei Helena, respirei fundo e disse, com uma calma que não era minha: "Você percebeu, não é? Que hoje está sozinha aqui." Ela empalideceu, tremendo levemente como se o corpo tentasse resistir a algo maior. Comecei a rezar em voz baixa, invocando a proteção de São Miguel Arcanjo. O rosto dela mudou. Não como uma expressão nervosa a mudou de forma. Por segundos intermináveis vi feições diferentes surgirem e desaparecerem, como se várias coisas tentassem ocupar o mesmo corpo. Helena levantou-se, grunhindo, e saiu da sala. E embora calçasse sandálias, os passos que se afastavam soavam como cascos no piso. Depois daquele dia, ela me evitou. A empresa fechou no ano seguinte. Quando fui demitido, tratei apenas da papelada com ela, e mesmo ali, notei que evitava me olhar. Mas até hoje não consigo lembrar do rosto do homem que me visitou. Apenas sei, com uma certeza que gela meus ossos, que não era um homem comum. Ele veio para me proteger. E de alguma forma naquele dia me salvou de algo muito, muito pior.